Boa noite, seja bem-vinda, vão entrando. Boa noite, sejam bem-vindas. Espero a nossa convidada entrar. Gente, vocês estão entrando, vão me dizendo se o som tá bom, se a internet está boa, o que é que vocês estão achando? Vão me dando feedback, tá bom? Por favor. Bem-vindos. Ah, muito obrigada, Andrea. Mas se por acaso a internet começar a ficar ruim ou o som, vocês vão me dando um toque, por favor. Já acenei para a nossa convidada, esperando ela entrar. Espero que hoje essa live seja muito legal, espero que vocês participem. As dúvidas que vocês tiverem, as curiosidades sobre a Índia, podem ir perguntando que nós vamos ir respondendo, tá bom? O objetivo realmente é interagirmos e o que eu queria estar passando aqui para vocês é que vamos estar dando continuidade a estas lives, mas de uma modalidade um pouco diferente. Agora existe a modalidade que é live podcast. Então, essa é a primeira, tá? E temos a pretensão de estar continuando. Vou alinhar quais serão os dias no mês, 2 vezes no mês, uma vez no mês, mas vamos ter live podcast. Também vamos passar a ter live de Shop Live, para venda de produtos com promoções no dia da Shop Live, tá? Então, que vocês já fiquem sabendo e sempre participem. Eu queria também estar pedindo a vocês que pudessem estar compartilhando esta live para que mais pessoas possam estar assistindo, mais pessoas possam vir a seguir a loja, vir a conhecer os nossos produtos. E depois me dê um feedback se vocês gostaram do meu look, tá? Me preparei para vocês. Aí eu queria saber o que é que vocês acharam. Vão entrando. Ah, obrigada, obrigada. Deixem bastante reações também, viu? Por favor. Muitas reações, por favor. Compartilhem para que mais pessoas possam vir assistir a live. Estamos esperando por vocês. E só esperando a professora Elizabeth, a convidada de hoje é a professora Elizabeth. Ela se especializou em História da Ásia. Não, ela está estudando História da Ásia e com especialização na Índia, tá? Então, o conteúdo de hoje vai ser todo voltado para a origem da Índia, né? Os povos que ali habitaram, como surgiu, vai falar da cultura. Hoje nós vamos ter um mix da origem da Índia, certo? Então, podem já ir preparando perguntas, dúvidas, no decorrer também da conversa vocês podem ir perguntando que a gente vai respondendo.
Bem-vindo a todos. Sejam bem-vindos, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Drica, tá? Tenho uma loja Sing Fashion, eu e meu marido. E nós, como é lógico, vendemos produtos indianos, mas da melhor qualidade, tá? Trabalhamos tanto com os produtos em estoque, como bijuterias, acessórios, certo? Sares, também com cosméticos, maquiagem, temperos ou produtos por encomenda. Tem produtos que não dá para a gente ter em estoque, por causa de tamanho, algumas coisas assim, e nós encomendamos diretamente para você. Então, a nossa loja, ela se abrange não só produtos que tem em estoque físico, né? Mas também a escolha de vocês. Fazemos compra assistida, se vocês quiserem fazer a compra de algo específico, tipo um casamento, eu quero uma lehenga específica. Então, nós fazemos compra assistida, nós vamos na loja, apresentamos a vocês, tá bom? Eu quero condimentos específicos que o Brasil não tem. Nós também fazemos compra assistida, justamente para que vocês possam ver a seriedade do nosso trabalho. Todos os produtos que nós vendemos são todos originais da Índia. Não tem nada que seja daqui do Brasil, ou que seja misturado, ou de outra loja indiana daqui, não. É o meu marido, que ele compra na Índia, no momento ele está na Índia, ele compra e envia, certo? Muito obrigada, Andréia, muito obrigada. Eu escolho com tanto carinho para vocês. Eu escolho como se fosse eu a consumidora, eu a cliente. Então, sempre que vocês também quiserem estar me dando feedbacks do que é que vocês gostam, a maneira que vocês gostam, qual é a opção de vocês para que eu possa estar agregando mais, deixar a Sing Fashion mais a cara de vocês, o jeito de vocês. Esse é o objetivo. Ter uma loja indiana ao alcance de vocês, mas também tratamento em excelência, certo? E também com produtos que vocês não acham em qualquer lugar, tá? Mas também com preços, tentamos manter o preço o mais acessível possível. Gente, eu só estou esperando a Elizabeth aceitar o convite, certo? Para que possamos iniciar, tá? Já é 8h03, eu só estou esperando que ela entre. Já deu outra chamada aqui nela que vamos esperar para que ela entre. Podem ir conversando, mandem mensagem, vão conversando. Vocês têm alguma dúvida da Sing Fashion? Vocês têm alguma dúvida sobre algum produto? Por exemplo, agora nós estamos começando a vender cosméticos, shampoo, condicionador, protetor solar natural. Gente, vocês não têm noção como é maravilhoso o protetor solar natural, 100% natural ayurvédico, com propriedades magníficas, que cuida da sua pele sem agredir com química, certo? Com óleos específicos, produtos que se usam em protetor solar normal, que a gente compra na farmácia, mas sem zero química. Deixa a sua pele seca, a sua pele suave, protege 30, 40, 30, 50 e 70 o fator, tá certo? Temos também sabonete facial, gel facial de laranja, de aloe vera, os shampoos ai, meu senhor, esqueci o nome agora. Da Fresh King, que temos clientes que já comprou, que deixou feedback, depois vocês dão uma olhadinha no destaque de feedback de clientes, que você vai ver o que a nossa cliente falou por usar o shampoo condicionador com 21 ervas totalmente ayurvédico, tá? Maquiagem, está vindo agora uma remessa com maquiagem, pó compacto, base, rímel, batom, o que você, tudo para beleza, a gente vai estar trazendo para que nós, mulheres, possamos estar usando produtos realmente de excelência, tá certo?
Então, se vocês quiserem encomendar, já quiserem ver, depois da live pode estar me chamando, que a gente converse, eu vou mostrando os produtos. Outra coisa também que eu quero deixar aqui para vocês, eu vou estar amanhã, no máximo depois de amanhã, tá postando nos stories esses produtos já com quais são os ingredientes que são feitos, qual é o conteúdo, qual é a qualidade, qual é a fabricação, tudo em sequência nos stories. Se é um batom, de que é feito, qual é o fabricante, qual é a matéria-prima. E aí, logo depois eu vou fazer um destaque deles, certo? Só um instante que a Pro está me falando aqui comigo no WhatsApp, eu vou ver que eu acho que ela não está conseguindo entrar, só um instante. Pronto, ela já vai entrar, tá? Já nos comunicamos, ela já vai entrar e vamos iniciar. Vocês acharam que realmente a minha maquiagem ficou legal? Estou parecendo uma indiana? Oi, Pro, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa live. Já aceitei, Pro. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Estão conseguindo ver a Pro, pessoal? Tá tudo bem aí? Dá um oizinho pra gente no chat, por favor. Eu só não estou conseguindo te ver, estou visualizando só a mim mesma. Ah, é? Para mim, Achou? você aqui, para mim aparece. E minha câmera tá aberta, viu? Deixa eu tentar reiniciar. Tá conseguindo? Bem-vindo, Teto. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu quero pelo convite. Boa noite a todos que estão aqui. Também eu quero agradecer quem está aí, né, participando da nossa live. E tá muito bonita, viu? Adorei. Muito obrigada. Tem que estar típica indiana, né? Verdade. Eu uso bindi, uso alguns ornamentos, porque na verdade eu não sou hindu, né? E as pessoas normalmente elas acham que porque você estuda a cultura da Índia, você é hindu ou você segue alguma religião de origem indiana, né? Que tenha viés indiano. E na verdade eu uso algumas vestimentas assim, algumas roupas, alguns ornamentos, porque eu acho bonito, mas com todo respeito, sem querer passar uma ideia de apropriação cultural. Eu tenho muito medo disso e eu tenho muito cuidado, né? Eu sempre estou dizendo, gente, eu uso bindi porque até acredito que é legal, que tem alguma energia, mas não é porque sou hindu e nada nesse viés. Eu sou apaixonada pela Índia, eu já participo da cultura indiana. Não participo. Eu procuro conhecer a cultura indiana já tem uns 7 anos. Sou administradora, junto com outras colegas, de um grupo de Facebook. Agora ele chama Roli, né? Roli, o grupo onde legenda novelas indianas para o português. Ai, que legal. Também tem o site do Namaskar, que legenda filmes indianos para o português, já tem mais de 1000 filmes. Então, assim, o amor pela cultura indiana já vem com o tempo. No caso, eu me caracterizo porque gosto também, porque tem a loja, né? A gente tem que demonstrar os produtos, e querendo ou não, eu sou mulher de indiano, né? Então, aqui para demonstrar, sou esposa de indiano, então tem que estar caracterizada. Não, eu não namoro indiano, eu não sou casada com indiano, nunca namorei indiano. Tem muitas perguntas aqui no meu chat a respeito disso. Até os meus alunos perguntam, professora, você é indiana? Os pequenininhos, né, do 6º, 7º ano, que eles não conseguem ainda fazer essa diferenciação, então eles falam, você é indiana? Aí outros maiores, você é casada com indiano? Não, nunca fui casada com indiano, não sou casada com indiano, nunca namorei indiano. Na verdade, eu sou professora de história, eu sou formada em história, pedagogia, pós-graduada em educação inclusiva e gestão escolar, né?
Agora eu faço português e inglês, porque como eu estou fazendo inglês, eu quero aula de inglês para dar um pouquinho mais. Sim. E estou iniciando o mestrado na história da Índia, né? É onde eu vou me aprofundar de verdade mesmo. Porque quando eu fiz história, você faz história, licenciatura, e você pode dar aula, e você depois pode se especializar em alguma área do conhecimento histórico. Inicialmente, eu gostava muito de história do Brasil, comecei a estudar alguma coisa sobre a história do Brasil e não conseguia entrar dentro da história do Brasil, do jeito que eu queria, né? De uma forma mais profunda. E aí eu sempre ficava pensando, Ásia, então pensei na China, sempre gostei da Índia, gostava das roupas e tudo, mas não pensava em fazer aprofundamento de história da Índia. Eu achava muito difícil, muito complicado. Quando chegou a pandemia, Sim. eu falei, agora é o momento que a gente está dando aula online, e eu tenho um pouquinho mais de tempo de ler, aprofundar o que eu tenho. E eu comecei na Netflix buscar os documentários, né? E a gente sabe que documentário ele serve para trazer alguma informação, mas não é 100% que sempre vai ter a visão do autor. Então, eu vi documentários, eu assisti muitos filmes e eu comecei a aprofundar. E aí eu falei, gente, deve ter alguma coisa mais técnica a respeito de tudo, porque coisa. Embora é muito difícil não romantizar a Índia, né? A gente também tem que pensar no lado crítico também, porque a gente sabe que tudo é um conto de fadas. Claro que se eu faço um filme, eu não posso passar a parte ruim, porque se eu passar a parte ruim, eu não vou chamar pessoas para assistirem o meu filme. E eu queria saber a parte ruim também da Índia, como aqui no Brasil também tem. Então, eu comprei livros, eu comprei de livros de vários autores, né? Uns mais críticos, mais técnicos, outros mais romantizados, e aí a gente vai descobrindo Cecília Meirelles, que é uma autora brasileira. Ela escreveu um livro inteiro na Índia. Ela foi escrever um livro inteiro de poesias, observando o que ela via na Índia. E aí eu fui me aprofundar o Vagem Caminho, o escritor Mor, lá das Naus de Cabral, que veio até o Brasil. Ele morreu lá em Calicut, na Índia, num conflito lá. Então, assim, aquilo foi me despertando mais curiosidade, mais interesse. E aí eu comecei a aprofundar. Obviamente que quando a gente posta muita coisa de Índia, tem as pessoas que têm relacionamento com indiano, que te chamam para saber alguma coisa. Tem as pessoas que querem saber, por exemplo, quando você fala que estuda a Índia, a primeira coisa que as pessoas pensam é que você faz alguma terapia. Ou você faz yoga, Sim. faz alguma terapia com cristal, coisa. Espiritualidade. É muito difícil ver. Sim, mandar. Assisti no filme Shahrukh, de bastante. Amo Eu também. Shahrukh. Eu sou muito, muito, muito fã dele. E assim, o que acontece? É muito difícil, às vezes eu falo em escola, porque eu levo a Índia para dentro das escolas, eu desenvolvo projeto com os meus alunos sobre a Índia, para que eles entendam o que é essa cultura e para que eles respeitem outras culturas, porque o Brasil é um país que acolhe, né? É um país onde que a legislação a gente acolher qualquer criança que seja. Aqui no Brasil existe uma lei que a criança não pode estar fora da escola, sendo ela de que país for. E é muito difícil ainda para o nosso país não ter essa amplitude, mesmo a gente tentando desenvolver essa coisa do respeito dentro da escola, eles aceitarem a cultura do outro. Então, assim, a gente escuta horrores. Você deve ser casada com um indiano, você deve saber como é. A gente escuta coisas assim que você fala, isso não é só de pessoas que a gente fala assim, né, do senso comum, pessoas talvez mais simples em relação ao conhecimento. São pessoas, às vezes, formadas com diversas faculdades, que chegam para mim e falam assim, olha, mas eles comem cachorro lá, professora. Como é que você quer ir para lá? E aí você percebe que tem uma certa mistura de cultura. Falou de Ásia, para as pessoas, tudo é Ásia, né? Então, assim, Não não pode tem... E aí diferenciar. começa a aquele vídeo... o Mandar, acho que é Mandar o nome dele, tá? Mandar o nome dele, que Isso, é mandar. Ele está falando não, que é verdade o que você está falando, que ama o Brasil por aceitar os eu quero imigrantes. Obrigada, Mandar. dar um abraço para eles e meu namastê, coração. Eu estive no restaurante dele semana passada não, sexta-feira, e eu super recomendo. É um restaurante muito fofo, fica aqui na Liberdade, São Paulo. Eles foram bem acolhedores, assim, aí vale a pena visitar, que eles são, assim, pessoas maravilhosas mesmo. Dos restaurantes que eu já visitei, eles foram os melhores, assim, que melhor acolheram a gente. Mas, Pro, oi. você ainda não aparece aqui, não divide a tela comigo. Para Eu mim, tá... tô... Vamos perguntar para o pessoal se eles estão me vendo. Pessoal, vocês estão vendo a tela dividida comigo e a Pro?
Pode responder, por favor? É, tem a Marcilene, né? Ela tá falando. Bom, não sei o que tá vendo, porque a câmera tá aberta, tá tudo certo aqui para mim. Não Então, entendi. você está me vendo tranquilo. Então, eu vou deixar Isso, assim. deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se eu mudo alguma coisa, se melhora. Mas aí a gente vai tentando se encaixar aí no decorrer. Agora você sumiu para mim, agora você apareceu. Apareci. Eu fui tentar aqui para ver se era comigo. Câmera, tá vendo? E agora eu abri a câmera. Para mim aparece você na parte de cima e eu tranquilamente, mas o pessoal tá vendo, ó, nós duas. Então alguma coisa aí Então, relacionada. não está tranquilo. Deve ser aqui o meu celular, alguma coisa. É, voltando lá, as questões que a gente escuta. E fora aqueles vídeos, né, menina, que eles estão agora, né, lançando vídeos de TikTok, Sim. aquelas coisas de rua. Então, assim, quando eu vou falar sobre Índia, eu falo, imagine que tá na Índia, eles só recebem vídeo de carnaval, de algumas cantoras, Sim. exageradamente abertas, né? O que vocês acham que eles pensam da gente? A gente tem que começar a analisar, porque se a gente está falando de respeito às culturas, da mesma forma que o Brasil vê outros países de forma diferente, imagina o que eles imaginam das brasileiras lá fora mediante aos vídeos que chegam lá, né? Inclusive, Mas é isso. Eles têm. Então, eu vejo assim que é um pouco os dois lados da moeda. Eles têm uma paixão pelo Brasil, pelo que eu conheço um pouco, mas também quanto as mulheres têm um lado um pouco negativo, até porque essa normalidade do Brasil, né, de vestir o que quer, de fazer o que quer, de falar o que quer, acaba que impacta com a cultura deles, né? Porque a mulher lá é bem, não mostra corpo, não se expõe muito, a cultura é bem diferente, né? Então, acaba que o Brasil. E a Letícia, até vou dizer uma coisa, não sei se você conhece a Letícia, que é do canal Letícia na Índia. Ela falou na live que isso é para todas as estrangeiras do mundo. Eles têm essa visão das mulheres, né? Porque eles prezam o casamento, aqui separa com facilidade, lá eles procuram consertar o casamento, aqui, qualquer probleminha já quer separar, não lutam pelo casamento. Então, eles têm essa visão da mulher estrangeira em casar com um indiano, porque pensa que vai separar, né? E é o que a gente que tem, no caso eu ou outras meninas que é casada com indiano, consegue desfazer essa realidade que não é um todo, né? Não é generalizando, como lá também tem coisas que são ruins, como você estava falando, mas tem maravilhas na Índia, que faz a gente se encantar. É um país magnífico. eu não fui até a Índia ainda, né? Eu estou me preparando há 4 anos, as meninas até brincam, porque eu acho que, assim, não é um país fácil de uma mulher ir sozinha. Eu tenho procurado tenho organizado coisas de uma maneira bem para não passar perrengue. Eu costumo dizer, não gosto de perrengue, eu já sei que vai ter um monte, mas o que eu puder evitar, eu quero evitar, e eu não tenho ninguém na Índia, então para mim tem que ser muito bem pensado mesmo. E eu vou para estudar, né? Eu queria mesmo ter com uma família um dia, ver como é que eles, como é que é feita a alimentação deles, quais são os horários, como é que eles se comunicam, como é que eles vivem, na verdade, para trazer isso para o meu projeto, né? E para poder aumentar ainda mais o repertório cultural que eu já tenho para poder estar aí, né, trocando com as pessoas. Inclusive, eu te falar que essa live para mim é assim muito bom. Eu gostei bastante porque é uma forma de eu dividir aquilo que eu já tenho, né? Aquele conhecimento Sim. com as pessoas, porque a gente sabe, eu costumo até dizer nas escolas que eu vou e onde eu dou palestra, que o que eu estudo Índia há quase 5 anos e eu sei um grãozinho de mostarda, né? Porque às vezes eu percebo que até os próprios indianos, a Índia é tão densa em cultura, em religião, e até os indianos, eles têm dificuldade de compreender eles mesmos, porque eu já perguntei para o indiano, uma vez, né? Eu perguntei para o indiano, olha, eu dou palestras e eu não quero dar informação nada, eu gostaria de saber quantos idiomas de verdade falam na Índia. Porque uns dizem que é 20, outros dizem que é 23, outros dizem que é 21. E aí ele mandou um escrito para mim, quando eu olhei a Wikipédia. Eu falei, ué, ele falou assim, não, eu não sei, eu tô te mandando, que eu peguei na Wikipédia. Quer dizer, nem ele sabia ao certo, né, quantos idiomas, assim, para falar de forma
próprio idioma. O que é que eu sei um pouco até sobre isso? Eu sei que, se eu não me engano, assim, não certeza absoluta, um pouco meu marido me fala, são mais de 400 idiomas, Sim, que é como se fosse assim, eu saio da Bahia, vou para São Paulo, Bahia fala um idioma, São Paulo fala outro. Por isso também, não só por causa dos britânicos, mandar que está escutando, né, aí está assistindo, se eu estiver errada, você pode corrigir, que você sabe falar com propriedade, mas até para você ir de um estado para o outro, você não consegue, você não fala o mesmo idioma, apesar do Hindi ser o idioma oficial e o idioma mais falado, né? Mas tem o telugu, tem vários outros idiomas que você vai de um estado para o outro, você tem que falar inglês e comunicar em inglês porque você não entende o idioma. eu faço inglês Lá por tem conta isso. disso. E eu quero aproveitar ali que eu estou vendo aqui no pessoal que está participando. Meu pai entrou aí, eu quero mandar um beijo pro meu pai. Ele já está Parabéns, comprado por Índia, bem-vindo. acaba influenciando minha sobrinha, minha família, né? Porque quando a gente aprofunda em alguma coisa, a gente acaba tendo que. Todo momento você está falando alguma coisa sobre aquele assunto, ou você está assistindo um documentário, e você acaba influenciando mesmo. E é de fato é isso mesmo, né? Pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho de conhecimento, obviamente pode mudar a qualquer momento, porque se o Brasil a gente muda a história a todo momento, na Índia eu imagino que seja assim todos os dias. Então, mais de 400 dialetos diferentes e 4 mil, como que eles falam lá? Esqueci a palavra agora, mas eu sei que é muita língua junto. É muita coisa. E eu costumo dizer para os alunos, não Dialeto, é uma palavra igual daqui para São Paulo, daqui para o Nordeste. Então, é uma língua diferente. É um, é um idioma mesmo. pelo que eu sei, Culturas. Outra coisa que eu já percebi, pelo pouco que eu conheço, que você não consegue definir na Índia, é a cultura. Aqui no Brasil, por mais que tenha regiões diferentes, a gente consegue definir a cultura brasileira, né? Tem uma subcultura, tipo Nordeste, Paulista, Sulista, mas na Índia não. Na Índia, você não consegue definir uma família, você não consegue definir uma cultura, porque se é uma cidade ou um estado mais remoto, ele é mais tradicional, se é mais para as metrópoles, é mais moderno, como no caso dele, Bangalore, Mumbai, são estados mais modernos que você vê mais parecido, né, com o exterior, com o ocidente, mas tem estados que você vai pensar assim, poxa, está bem lá atrás ainda no tempo, não mudaram, pararam e não fazem, não querem mudar. Eles gostam do que são é a mesmo, mesma. entendeu? As mulheres, umas que não podem mostrar o rosto para o homem na rua, só para o marido em casa. Tem as que está começando até, que eu já ouvi falar, meninas de já usarem shorts, apesar de ser difícil. A grande maioria usa roupa ocidental, só não usa roupa colada, mas já usa roupa ocidental. Não é aquela coisa que a gente tem, muitas pessoas têm a visão até do Caminho das Índias, que só usa saia, anda pintado o tempo inteiro, cheio de ornamentos. Não. Anda com roupa social, você vai nos shoppings, vê as roupas sociais como a gente usa, sapatos, mas existe uma diferenciação de cultura gigante, muito. Para você que quer ir lá estudar, o pouquinho que eu sei, você vai dizer assim, poxa, eu vou ter que passar anos aqui, porque não dá em pouco tempo para saber tudo da Eu Índia. imagino isso e eu já tenho, né, nos meus planos de ir duas, três vezes, quantas vezes foram necessárias, até o tempo que a gente tem é curto, né? Eu só posso ir ou em janeiro ou em julho. E me disseram que em julho é muito quente. Então, o ideal seria já as férias escolares aqui, né? Então, são os dois períodos que eu posso ir, também o tempo é corrido. Eu imagino que, porque assim, você estudando de longe já percebe que é muita coisa, né? Desde lá do período da colonização, a gente tem questão da independência, quer dizer, você começa a pensar por que tanto tempo, né, para um país tão denso, que é independente, se for comparar Brasil e Índia, eles tiveram independência agora, é comum ainda eles presos a algumas referências antepassadas, por conta que a independência ela demorou um pouquinho para ocorrer, né, a emancipação. Sim, sim. Então, tudo eu
interfere. Fora que o que acontece? A Índia, assim como o Brasil, e eu faço sempre essa, talvez seja essa a ligação de tantas brasileiras com indianos, né? Porque eu acho que eles são nossos antepassados, até brinco. Porque a mesma questão de exploração, né, colonizadora, que aconteceu na Índia, ela aconteceu. Os dois países foram muito. Sim, e você sabe que a colonização do Brasil, achar o Brasil, assim, em termos de estudo, né? Porque o Brasil já existia os indígenas. E Achar o Brasil foi uma confusão achando que era a Índia. esse é um dos... Foi um erro de percurso. Eles, quando chegaram aqui em 22 de abril de 1500, os índios têm nome de índios porque eles acharam que os indígenas eram a Índia. Eles tinham chegado na Índia, até por ter condimentos parecidos. Quando eles saíram daqui, chegaram, se eu não me engano, 13 de agosto de 1500 em Goa. Isso. Essas são, segundo os documentos, né? Essas são uma das hipóteses, uma das mais viáveis que nós temos, até porque a gente faz uma associação dos nomes, né? Claro que a gente está sempre tomando aquele cuidado de não ser tão preciso, porque a gente tem como provas ou como algo deixado só documentos. Eu até brinco com os alunos, eu falo, não tinha DVD, não tinha CD, não tinha nada. O que a gente tem relatos escritos, né? Mas se a gente for pensar e analisar bem profundamente, essa teoria, ela tem muito respaldo, né? Até por conta dos nomes e tudo. Mas existem outras teorias, segundo alguns historiadores. Mas eu acredito muito nessa, viu? Eu acredito sim que... As outras teorias eu não cheguei a conhecer. Eu escutei essa história a partir de brasileiros que moram na Índia. Não sei se você conhece o grupo Vem Comigo Índia, que é até um grupo turístico. Eles rodam toda a Índia, até moraram um período, 6 meses, se eu não me engano, em Goa, para conseguir conhecer todo o local, para saber falar no turismo deles, né? Também eles falam muito da história. Então, eles foram um dos que eu tive essa informação. Foi a primeira vez que eu fiquei sabendo. E depois por pessoas aqui também do Brasil, que tem, como eu moro em Salvador, né, tem o arquivo público. E aí falam que tem relatos no arquivo público que contam um pouquinho também dessa história. Sim, é uma das teorias, sim, e é uma das que dentro da história ele encontra o maior respaldo, porque existem também as questões de dizerem que eles já sabiam que existiam essas terras, né? Que não foi um achado, mas não era atrativo. Sim. Mas aí se a gente... Ó, a Soares, ela está perguntando em que parte da Índia os povos africanos se restabeleceram. Olha, eu não lembro de muitos relatos nesse sentido, por quê? Porque eles também começaram a levar os britânicos, né? Eles começaram a levar os escravos também para explorá-los lá. Então, aonde eles fixavam colônias, eles levavam os povos africanos para escravizá-los também, como aconteceu aqui no Brasil. Então, assim, é da mesma forma. Quem tinha colônia estabelecida eram as superpotências, que eles estavam lá explorando. Sim. Os britânicos, principalmente, né, mas relatos de holandeses, povos, como aqui no Brasil. Mas, inicialmente, ali foram os britânicos, foram os que mais exploraram, né? Aí foi a Inglaterra. Eu vi um documentário naquele History, né? Aí você me corrige se for certo ou não. O que é que eles falavam? Como ela falou sobre os africanos. O primeiro povo que se consta de civilização foram os sumérios, depois os sumérios, o Egito, depois a Índia, depois a China. E a Índia acabou aparecendo porque ela era uma rota muito fácil, que hoje tem até hoje a Rota da Seda, né? Aí se fala que ali existe essa mistura toda de vários povos, de várias originalidades, até de vários deuses, por causa que povos de todas as nações foram para ali por ser um acesso fácil e bom para comércio. Exatamente. Então foram se estabelecendo, e a Índia foi crescendo e tomando não só dos britânicos, mas anteriormente vários outros povos foram tomando, colonizando e recolonizando até chegar aos britânicos. E outra, os povos que também ali, se você observar, a quantidade de muçulmanos ela é muito grande, né? E a religião islâmica, ela vem de povos árabes.
Então, os árabes sim. têm uma, como que eu posso dizer? Eles fixaram ali a cultura deles de uma maneira muito forte também. Porque, inicialmente, quando a gente tem lá os primeiros povos, as primeiras civilizações, a ideia sempre foi de explorar aqueles povos que eles consideravam inferiores. E os europeus, os britânicos, sempre se consideraram melhores que os povos. E eram, em relação a alimentos, por exemplo. Foi assim que eles tomaram o Brasil, porque eles tinham um poder ibérico muito maior. E tanto é que quando a gente fala dessa mistura que existe na Ásia e em especial na Índia, a gente percebe que até os portugueses tentaram tomar um pedacinho. Tanto é que... É o que a Marcilene Maria está perguntando agora. E os portugueses em que estado? Então, a região de Goa, se você observar, ela tem uma arquitetura bem É, parecida com a portuguesa. bem barroca. Eu não tenho certeza, mas alguns indianos me falaram que algumas pessoas lá, eles falam o português de Portugal, não o português do Brasil. Sim, sim. Pessoas mais velhas, diz que não os novos, os mais jovens, mas que você chega em Goa, ainda tem casas com estilo português, ruas com nome português, e os mais velhos, eles falam também o idioma português de Portugal. Igrejinha de... Não todo mundo, claro, mas os mais velhos você encontra. A gente vê, inclusive, eu já vi algumas imagens, documentários, igrejas de alvenaria, bem parecida com a nossa mesmo, assim, as casas muito parecidas. Góticas, barroca. Ah, quem quiser até assistir, no filme com Shah Rukh Khan, que o Madame falou, ele deve confirmar, a igreja que aparece no filme de Vale é justamente uma igreja portuguesa, uma igreja gótica. Sim, o Weasley está falando olá, olá, Weasley, boa noite. Olá, olá. Gente, eu também tenho vontade de conhecer Goa, né? Os países especial, inicialmente, né? Porque não vou conseguir de uma vez, eu sei que eu vou ter que voltar outras, mas eu já tenho na minha cabeça que são aquelas que todo mundo quer inicialmente, né? Que é Jaipur, Agra, Delhi, né? Que é onde a gente precisa sentir a Índia, né? E depois alguns lugares mais para o interior, né? E aí a gente vai tentando até chegar a Goa, Mumbai, né? Vamos aí ampliando o conhecimento. Eu acredito que eu não vou uma vez só. Eu acredito não, tenho certeza. Eu acho que quem vai, dificilmente vai uma vez só. É. Porque é muito gigantesco. Agora, sim, eu queria quebrar aqui um paradigma que você falou um pouco atrás sobre ir sozinha. Também pela experiência que eu tenho de pessoas que vão, que moram lá. Eu conheço a Maria, ela é do canal Viagem Índia, Turismo, Viagem Brasil, Viagem Mundo, uma coisa dessa. Depois eu vou marcar ela aqui. Ela viaja o mundo inteiro sozinha. E ela passou bastante tempo na Índia. Então, assim, ela foi para países que, para a mulher, é muito pior do que a Índia, como o Afeganistão, e ela foi sozinha. Então, o que é que a observação sempre tem que fazer, né? É você se inserir no costume deles. A mulher não pode estar andando de shortinho, de blusinha com o ombro de fora, então você não vai andar lá de shortinho com blusinha do ombro de fora. Às 10 horas da noite à tarde, com a mulher andar sozinha, não vai andar sozinha. No resto, você faz tudo dentro da Índia sozinha. Sim, não, eu tenho estudado bastante. Se eu não conseguir de fato um guia, que seja de confiança também, porque eu não conheço os lugares, eu vou precisar sim de um guia, né? Eu vou arriscar sim. Claro que eu fazer o que eu falei, perrengue, eu testo temas, eu gosto muito bem, porque atrapalha até no meu rendimento que eu vou buscar. Porque quando você vai buscar um relacionamento, eu acho que fica mais fácil, dá mais coragem, né? Sim. O amor alimenta, e eu não vou por conta disso, né? Questões técnicas, não que eu não que eu não vá me encantar, não é isso, mas eu vou em busca de continuar aí o meu trabalho dentro da história da Índia mesmo. Porque as pessoas têm que quebrar esse paradigma como você falou anteriormente, que a Índia, mulher relacionada à Índia é só mulher que tem relacionamento, gente, não é. Eu mesma, eu gosto da Índia há mais de 7 anos, e somente há 2 anos que eu conheci o meu marido, e foi uma coisa sem interesse, eu não tinha interesse em relacionamento online nenhum. Era uma coisa que eu dizia que nunca ia fazer.
entendeu? Meu interesse era unicamente por cultura, mas aconteceu a partir de amigos em comum, que se conhecia bastante, aconteceu e deu certo, né? Está dando certo. Mas, em primeiro momento, não foi relacionamento, foi cultural, porque é muito bom. Eu acho que assim, eu costumo dizer que a Índia ela alimenta, né? Porque você vê um lado da vida que você fala, caramba, né? Para dizer o linguajar, que eu não estava vendo isso, né? Você vê coisas assim que tanto você se apaixona e no outro momento você está chocada com o que você vê. No momento você está achando incrível, no outro momento você fala, como é que pode isso estar acontecendo ainda? É, muita atenção, por exemplo, ao Goravi está falando aqui. Depende de qual lugar, estado da Índia mora, que você usa. Sim. Sim, eu entendi, Goravi. É, de fato, né? Muito, inclusive o Goravi já vem na minha casa também com a esposa dele. Nós fizemos uma super legal, porque eu gosto também de teatro, né? E eles começaram. E ela me falou isso mesmo, ela como outras pessoas que já foram lugares, eu tenho uma amiga, tem lugares que ela passava na Índia que ela é no Brasil. Da mesma forma que curva, bem tranquila, sentada, conversando, e não era de dia, era à noite, ela falou. Já tem lugares que são bem reservados, que seguem a risca mesmo, né? Todas as tradições e as culturas. E uma coisa que Meu, pode falar. meu marido, ele diz a mesma coisa que o Gurav, né? Gurav Sharma. Ele, quando a gente fala assim muito, que passa na televisão, que assédio e tal, roupa, questão de roupa, eu mesmo pergunto, se eu levar essa roupa aqui, fica legal, eu posso vestir, ou eu não levo e compro aí. Ele, não, aqui você pode usar com a roupa que quiser, que é dela, e não tem problema, as pessoas já usam roupa normal, depende muito do local que você tá, ele, a mesma coisa que o Gurav falou, meu esposo fala também. Marcelene está fazendo uma pergunta para mim, ela está dizendo assim, que parte da história da Índia a professora Elizabeth vai se especializar? Então, Marcelene, inicialmente eu quero visitar, tenho assim relatos de todos os estados e algumas cidades da Índia. Eu quero ver de perto e tentar ver qual que vai ser o viés da minha pesquisa, né? Eu já tenho muito documento, muita informação, muitos livros. Inclusive, eu tenho um livro de um que ele se chama Ayrton Ortiz, aqui no Brasil, e ele queria ir para a Índia, a viver, a comer, de coisas todas. E no final, ir a uma final, ele se especializar um pouquinho, viajou, né? Então, eu acho que eu mesmo, o que eu quero estudar quando eu estiver lá. Aí eu vou entender qual vai ser o viés, se vai ser sentido geral, por exemplo, da informação, cultura, religião, que eu acho muita coisa para fazer um resumido para tentar entender que um país ele transforma uma coisa tão, né, com tantas culturas, com dentro do mesmo lugar, que aqui tem uma cultura muito grande, mas na mil vezes é coisa que você estuda, estuda, e quanto mais você estuda, mais você está descobrindo. Porque se você começa a estudar, por exemplo, você vai estudar não sei quantos, meu Deus, não sei quanto tempo de história. Aí lá dentro da Índia tem acho que é jainismo, né? Se eu não errei. Tem, por exemplo, o sikhismo. Aí você vai encontrar também os evangélicos da Índia, que agora tem igreja. O 3% da Índia é evangélica. Então, assim, É um pouquinho mais que o sikhismo. O meu marido, ele é sikh. uhum. O sikhismo, se eu não me engano, é 2% e o cristianismo é 3%. Sim. Mas o maior acaba sendo o hindu É mesmo. muito difícil você falar de fora qual que é o viés. Você sabe que você vai estudar alguma coisa, tem que ter muita cautela, né? Porque vai ser algo que Sim. mesmo. A Índia não dá para você bater de fato. O áudio não tá legal. Não, o meu Não, eu até perguntei aqui, o Gurabi falou que realmente não tá legal. Para ver se era eu ou se era a live. vê se está conseguindo agora.
Pessoal, responde aí se está conseguindo ouvir legal agora. Aumentei o meu áudio, vê se tá dando para ver melhor. Agora deu uma melhorada. Tá. E você não consegue me ver ainda? Não. O que será que aconteceu? Não entender, porque Pode ser uma configuração até do meu Instagram, não eu tô sei. te vendo, mas enfim, e é essa a questão. E aí, gente, mais alguma pergunta aí pra gente? Participem. Ah, falou alguma coisa? Não, o que, Guravi? Eu perdi a parte C. Não, eu falei que o sikhismo é uma religião ainda, apesar de ter milhões de pessoas, né? Porque a Índia é o país mais populoso Uhum. hoje. O sikhismo ainda é uma religião de um número menor de pessoas. Ah, A última estatística que eu vi é que o cristianismo ainda era um pouquinho maior do que o sikhismo. Mas o sikhismo em si é muito bonito. Eu gosto muito da maneira como eles tratam as pessoas, os animais, como eles, não sei se você sabe, mas no Templo de Ouro não fecha em momento nenhum para alimentar pessoas. entendi. São mais de 5.000 refeições por Eu, dia, e todas de graça, eu sinto uma né? diferença no comportamento também. O Sim, comportamento do homem hindu para o comportamento do Sikh. Eu sinto uma grande, sim, muito. tal. Eu, pelo menos os que eu conheço, tem os hindus que eu conheço, que são bem respeitosos, mas os sikhs que eu conheço, em grande maioria, eu acho mais. Dos que me chamam aqui, não respondo todos, tá? Se eu conversei for com outro, não tem como dar com quem ficou toda achando que você estuda a cultura indiana, você está se oferecendo. Não há possibilidade. Sim, Então, a primeira coisa que eu vejo assim é como que a pessoa está se comportando. Dentro dos que me chamam aqui, o que eu percebo, tá, gente? Eu não vou dizer que são todos, tem pessoas que eu converso, tem hindu que já veio na minha casa, por exemplo, almoçou aqui, e assim, tudo errado, depois foi embora e tudo certo. Mas dos que me chamam, eu percebo a agressividade, por exemplo, quando eu percebo que ele é hindu. E o Sikh claramente me chama para falar qualquer coisa, qualquer bobagem que seja, e quando chamam, eles vêm com outro tipo de conversa, uma conversa um pouquinho mais respeitosa. Lembrando que eu não estou generalizando, tá, gente? Em todo lugar é. há regras, E existe aqui também no Brasil, gente, só para vocês lembrarem, tá? mas eu estou É, é o que eu percebo no comportamento. Eu percebo, eu não sei se é de fato porque eles acham que aquilo é o correto, de repente eles não observam para nós que tudo aquilo é educado, tem que ser carinho. A gente consegue sentir essa diferença. o áudio está cortando O meu, da meu e da Pro, ou só da Pro ou só o meu? meu áudio está cortando, Ani? Não, a minha colega aqui falou, seu áudio está cortando. Eu estou perguntando, é o meu, seu ou é a live em si? Esperar responder. A internet dados, eu só estou com a minha internet mesmo. Pode ser que eu não tenha mudado. Ah, só o da Pro, é o seu. Obrigada. A Marcelene está perguntando de novo. Silvia, o que acha da divisão de oportunidade da Índia para a população que vive na periferia? Então, ela está perguntando para mim ou para você? Para você. Eu acho da falta de oportunidade, eu acho que isso tem que mudar, como aqui no Brasil. Essa é uma parte que eu acho séria, né? Porque, mas só que é muito difícil você falar para pessoas que estão adaptadas e levam um cunho religioso que elas têm que mudar. E isso, gente, é um processo, não é do dia para a noite. E é muito difícil, ainda mais num país tão ligado à religiosidade e tão conservador. Mas eu acho sim que vai mudar, tá? Pelo que eu tenho percebido, eu acho que muda, mas não vai ser agora. Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Mas eu acho isso péssimo, porque aqui no Brasil a gente preza o quê? Principalmente dentro da escola, a igualdade, a inclusão, né? A Sim, oportunidade. Como brasileira, eu acho horrível. É uma parte da Índia que eu não tenho assim muito, né?
Eu acho que deveria sim ter uma nova vertente aí para que se mudasse as coisas. Porém, é muito difícil, porque eu já conversei isso com o indiano e ele ficou, porque ele falou que a pessoa tinha que pagar pelo que ela fez em outra vida. E aí É a questão do karma, né? Eles colocam isso na mente da pessoa e fazem com que as pessoas aceitem o estado de vida, o estilo de vida, porque é um karma, né? sim, sim. E aí é uma coisa que, sim. E aí é uma. Marcilene, você está conseguindo me escutar? Também estão dizendo que a internet aqui está ruim. Aí eu perguntei, a moça de baixo falaram, o Gurabe falou. Perguntei quem estava embaixo, aí ela está respondendo que é você. Acho que a internet aqui não está muito legal também. É, pode ser, pode ser. Eu já tentei mudar aqui, deixa eu ver se eu casa mesmo. Não estou da internet de Uma casa. coisa assim, que quem vai para a Índia tem que saber, em certa parte, é que ela, pelo que também o conhecimento pouco que eu tenho, ela já mudou bastante para o que era, mas também passos lentos, né? E que também tem lugares que eles não têm interesse em mudar. Sim, ele... Eles gostam de ser como eles são e, por exemplo, o que a gente aqui acha machismo em alguns fatores, lá eles não acham machismo, lá para eles é da cultura. As próprias mulheres acham que é normal. Sim, A gente a gente é mais livre, é mais à vontade, não aceita nada, né? Tem muito essa questão de feminismo. O feminismo lá está começando a ficar forte agora em alguns lugares. Mas aqui a gente não aceita basicamente nada. Lá elas já gostam de ser assim, sim, então, né? Tem essa questão. é um assunto muito delicado para você tratar, porque é uma outra Sim. cultura e uma outra forma de pensar. Tem há milhares de anos. Então, assim, como que eu, né, ou qualquer outra pessoa vai mudar um pensamento? Tenta se colocar nossas posições e opiniões e tá? A gente tem sim que respeitar as pessoas. Porque pense, se o Brasil não respeitasse as outras culturas, como é que ia fazer esse povo todo que está aqui? Ia também. E nós fazemos isso, mas nós fazemos isso por quê? Porque a nossa cultura, ela preza o respeito, ela preza a integração, ela preza a inclusão. Aqui nós recebemos todos de braços abertos, né? Todos. O povo brasileiro é uma coisa. Às vezes eu vejo dentro de sala de aula que a gente às vezes recebe um aluninho de outro país e rapidinho ele já entra no nosso. Às vezes ele não fala uma palavra, mas o próprio aluno pequenininho aqui no Brasil ele já é preparado para esse acolhimento. E ele mesmo ali já vai ensinando, já mostra onde é que o aluno tem que pegar a merenda, onde é o banheiro. Tem orgulho de fazer isso. Em pouco tempo o aluno já está integrado. Exatamente. Temos essa diferença que é única do Brasil em todo o mundo, né? Por mais também que a Índia seja acolhedora, nós temos esse diferencial, né? Por exemplo, eles chegam aqui e não sabem falar nosso idioma. A gente faz questão de repetir para que eles entendam, ou de fazer mímica, seja lá o que for, mas a gente faz questão de recepcionar em todos os termos, em todas as áreas, para que eles se sintam bem, se sintam acolhidos aqui, né? Sim. É uma coisa que eu acho assim, muito interessante ainda, né? A questão dos casamentos, né? Que é uma parte também muito complicada de falar, porque eu já li em alguns documentos que é proibido casamentos arranjados, que já não é tão aceito, mas Sim, a lei é proibida. muito, e eles gostam muito. Qualquer condição social prefere ainda o casamento arranjado, porque eles veem maior estabilidade e maior condição daquilo dar certo, né? E a me É intriga porque, é ainda. porque também eles têm na cabeça que o amor é construído depois, não é como a gente, bora namorar, conhecer e depois casa se gostar, não. Para eles, não tem a questão do namoro, tem o conhecer e o amor vem construído depois do casamento, Sim, né? E agora sim também é outra coisa que já está mudando. Existem os casamentos arranjados, existem os casamentos arranjados, que não é arranjado como a gente fala, existe o arranjado como a gente fala, que os pais obrigam, mas é nos lugares muito remotos, mas existe o arranjado, que é simplesmente os filhos preferirem que os pais é, é,
meio que escolham, não diretamente, mas que tenha a primeira opinião do seu parceiro. Então, assim, eu já vi isso, tem uma série na Netflix, e eu já vi pessoas falando, como a Bárbara, que mora em Barral, se eu não me engano, no estado de Barral, a Letícia, outras pessoas, a minha sogra. O que acontece? Tem, tipo, como se fosse uma empresa casamenteira, que lá você bota, tipo, um currículo do estilo de pessoa que você gosta, qual é a casta, qual o nível social, e os pais, tanto de homem e mulher, vai lá e vê uma lista do que é de preferência, escolhe alguns e fazem alguns encontros. Mostra para os filhos, e os filhos que vão dizer assim, não, eu gostei desse, eu gostei desse, eu gostei desse. Aí marca o encontro entre as famílias, e se os filhos em si aceitarem continuar se vendo, gostar de alguma pessoa, aquilo continua, e depois de algum tempo, curto tempo, não é longo, marca o casamento e casa logo. Se o filho diz, ou a filha, eu não gostei, o encontro acaba e eles não obrigam. A maior parte, então, o casamento arranjado, que se fala, é desse jeito. Não é que o pai vai lá, escolhe, tem ainda, mas são lugares mais remotos, mais culturais, mas a grande maioria é desse jeito. E tem uma série na Netflix, Casamento à Indiana. Quem quiser assistir, explica muito sobre isso, várias vertentes do casamento indiano. Sim, eu vi um amigo meu falou isso mesmo para mim recentemente. Ele falou: olha, professora, já não é antigamente aquela coisa toda, né? Tem os ritos até de quando morria. Essa semana me perguntaram sobre a morte, né? Um amigo meu me falou assim, professor, inclusive, falou assim: Beth, mas ainda é obrigado lá se jogar no fogo quando o marido morre, né? Porque isso era tempos atrás. E a mesma coisa é o casamento, né? Ele falou para mim: não, agora é assim, se eu gostar, eu vou lá e aceito. Se eu não gostar, eu falo para os meus pais: ó, não gostei dessa ou desse, e a gente vai procurar outro. Mas ainda assim, né, a gente percebe que a opinião dos pais e dos mais velhos é muito forte, né? É muito forte. É muito forte, a opinião dos pais é prioritária. Tem que ser assim, pelo pouco também, que sempre o que eu estou falando aqui é o pouco que eu sei, porque é muito vasta a Índia, né? Tem que ser um indiano muito, tipo, os pais não gostou daquela pessoa, tem que ser um indiano muito cabra-macho, digamos assim, como fala aqui no Nordeste, mas assim, eu vou contra meus pais e eu vou ficar com essa pessoa e acabou, eu acho muito difícil. né? Os que eu conversei até hoje, inclusive, a gente acaba recebendo relatos, você deve receber também de algumas meninas que se envolveram com indianos e esperavam casar, esperavam que tudo certo, e passa um tempo, o cara ou desaparece, ou então ele mesmo fala que a família arrumou um casamento com uma outra menina que às vezes ele nem conhece direito, mas que ele não vai ter Exatamente. coragem de abrir mão para ir. Não pensem, uma coisa até que eu queria falar quanto a isso, não entrem já não é certo de relacionamento assim tão rápido online, com a cultura indiana é mais difícil, e no geral, 99,9% dos casos, se ele não te apresenta a família dele, é porque não é para casar, tá? Indiano casa, certo? Então, tem que apresentar a família para eles. Não tem amigo, não tem rede social, tem nada. Não tem prioridade de rede social só depois de casado, de vida feita. Não é como a gente aqui que tudo tem que mostrar, mas se ele quer casar realmente com você, ele vai te apresentar os pais dele. Então, o que é que eu posso dar um conselho aqui? Aprenda inglês, porque quando ele estiver falando com os pais dele, você em chamada, peça para falar inglês, não rinde, para que você entenda o que realmente ele está falando, certo? E ele vai fazer de tudo, ou vai pagar sua passagem para lá, ou primeiro eu venho aqui te ver. A Marcilene tornou a perguntar que a indústria cinematográfica está interferindo no comportamento dos jovens indianos para a questão do casamento? Minha opinião, sim, mas não só para o casamento, na cultura em geral, na modernização em geral. Porque, pelo que eu tenho, a questão cinematográfica bollywoodiana, né, da Índia, ela também está ampliando, né? Eu já vejo hoje algumas atrizes indianas com roupas mais curtas, mostrando o corpo, né? Filmes que estão, por exemplo, os primeiros filmes a gente via 3 horas, agora a gente percebe que já está diminuindo também, até isso está tendo uma hora e pouca. alguns filmes Exato. traduzidos, o que eu tenho percebido também. Então, a população, enfim, ela está atingindo ali a Ásia, ela está atingindo a Índia. Até em questão, o casamento mesmo, que foi a pergunta dela,
Os filmes bollywoodianos, eles estão influenciando até na questão de divórcio, né? Você vê que os atores, eles têm uma vida mais ocidental, namora com um, namora com o outro, casa, daqui a pouco não dá certo, separa. É um pouco ainda difícil, mas você já está vendo isso que está acontecendo, né? Tem, tem uma atriz, eu esqueci o nome dela agora, Kerena. A Kerena, ela namorou até com o Shahid Kapoor, depois ela casou com outro, eu não lembro o nome, e agora ela é casada com outro indiano, que é muçulmano até, né? Porque quando tem o nome Khan, Khan é porque é muçulmano, tá? Ó, gente, é para curiosidade para vocês. Na Índia, você conhece conhece a religião da pessoa, a família da pessoa, pelo sobrenome, tá? Então, se tem Singh, por exemplo, porque é Sikh, se tem Khan, porque é muçulmano, então se distingue pelo sobrenome, tá Sim, certo? para vocês verem como o viés religioso é forte lá, que até o sobrenome é ligado à religião. Ou seja, tudo, pelo que eu percebo na Índia, ele tem sim um cunho e um viés religioso, o que torna mais difícil certas questões, porque é muito mais fácil fazer você acreditar no que eu acredito por meio de uma religião do que por meio do que eu falo, né? Porque quando eu penso na religião, eu estou pensando em algo místico, em algo de outro planeta ou algo de outro lugar. Então, eu não vou ter coragem de ir contra isso, né? Eu sempre vou ser favorável com muita facilidade. E é isso que acontece nesses países, né? Por exemplo, quando a gente fala de Brasil, aconteceu isso no Brasil, catequizar os indígenas, por quê? Porque eles queriam manipular. E para manipular de uma maneira mais fácil, o que eles fizeram? Vamos catequizar, que fica mais fácil de dominar, fazendo eles acreditar naquilo que a gente acredita. E a mesma coisa acontece em países. A gente vê isso o tempo todo. A religião influenciando em tudo, em guerras, em colonização, tudo em nome da religião, que se torna bem mais fácil. Uma questão uma questão das castas, que a gente acha que as castas vêm lá dos antigos indianos. Sim, em parte, mas a religião é usada na Índia para a doutrina, a pop. O que é pop? Eu não Eu acho que sei. ela que a população. A população é usada na Índia para a doutrina. E sim e não. Eu vou falar, vai mais ou menos sem entender quando eu falar o que eu vou falar aqui agora. As castas, ela vem dos antigos indianos, mas ela se tornou uma coisa prática mesmo a partir dos britânicos. Os britânicos, segundo a história também que eu sei, os britânicos, eles queriam se manter sempre na elite. Então, ele colocar a casta lá do Brahma, né, que são a maior casta que tem, depois dos sacerdotes, vem os comerciantes, para que eles continuassem sendo a parte elitizada o resto da população não se elitizasse junto, eles colocaram na cultura a obrigatoriedade das castas, certo? Por isso também que ela foi proibida. A casta nada mais é do que uma condição social. É tipo como aqui no Brasil você fala assim, eu sou pobre e conheci um rapaz que é rico. O rapaz que é rico dificilmente vai querer casar comigo, a minha condição social, só não tem escrito aqui que tem casta. Então lá já tem Dalits que tem uma vida boa, tipo o primeiro-ministro, né? Ele é um Dalit, mas é proibido as castas, mas na cultura em si ainda é muito enraizada. Eles não gostam que as castas se misturem. Está se desfazendo, mas em passos curtos, certo? Em passos curtos. Mas está se desmembrando essa questão de casta. Mas ela nada mais é do que uma questão O social, Amit, tá? Não tem nada com religião. Começou com religião, porque eles acreditavam com karma, o Dalit é Dalit porque ele fez mal na vida passada, então nessa vida ele está pagando. Eles mantêm isso para que continue a elitização da sociedade, sim, para que tá? né? Porque não é interessante que todos tenham as mesmas funções. O Amit entrou ali, o Amit me ajuda bastante, você deve conhecer, ele tem grupo também, é um indiano, né? Ele me ajuda bastante com algumas informações aí a respeito da Índia e
e coisas que eu tenho aí que eu preciso colocar, anotar e tenho curiosidade. Ele tem sido um grande parceiro aí nessas informações e nessas coisas todas. Ele não fala muito bem o português, pode ser que ele não esteja entendendo nada do que eu estou falando, mas É Rede Navaratri para ele também. isso, Navaratri. Good, lá na Índia já é manhã, né? Já é manhã. Então, Sim, morning, sim. amit, e aqui no Brasil, né? Noite. Então, aqui é good night. É, good night. A Marcelene também está perguntando de novo. O Diwali é uma festa que une todos os indianos. Por que não acabar com as castas? É porque é uma questão cultural mesmo. As castas em si já são proibidas. Eles não... O governo proibiu, mas o povo em si, mais tradicional, as regiões mais tradicionais, mais ainda hindus, eles mantêm a cultura da casta, mesmo sendo proibida. E você falar dizem não, né? Pelos documentos e várias informações que eu vou colhendo aí, porque existem, cada pessoa ela vê de uma forma, mesmo estando da Índia, mesmo sendo indiano, eles falam que hoje é meio que você ofender perguntar sobre casta, né? Eles não gostam que você pergunte. Mas, no fundo, eles gostam ainda dessa divisão social, entende, Marcelene? Eles não gostam realmente, mas no fundinho lá da alma, eles ainda levam para a vida deles essa questão dessa divisão aí social por conta da religião também, né? Porque a caça também... O Gurav Sharma, ele está falando, casta é do tempo de Deus. É bom até que os indianos conhecidos, né, estejam aqui participando, que vai corrigindo se a gente falar alguma coisa que possa estar diferente. Obrigada pela participação. Casta do tempo de Deus, você quer dizer que era antigamente, é isso? Sim, sim. É antiga, é desde a antiguidade. Sim. Pelo menos é isso que eu entendi, é isso que eu sei. Sim, e aí dizem que, né, eles ainda fazem, inclusive eu estava lendo um livro e o autor, ele coloca que ele, quando chegou lá, ele ficou muito chocado com a condição de alguns moradores de rua, e tinha muitas crianças na rua. E aí ele ficou com pena, levou até a zona de Gótica, aqui no Brasil, e entrar com as crianças, e não foi permitido que ele entrasse, e ele aceitou, depois eu posso até passar esse livro para vocês, ele aceitou que não deixasse as crianças entrarem, e ele foi até dentro da lanchonete, ele comprou os lanches e levou para o lado de fora, e ele não percebeu que ele estava sendo observado por um outro indiano, e ele disse que o indiano estava do outro lado da rua, e ele percebeu que o indiano estava olhando para ele, mas ele não sabia muito bem o se era alguma coisa, ou estava olhando por curiosidade. Ele deu o lanche para as crianças, sentindo que ele estava fazendo uma boa ação, todo feliz. E o indiano, muito bem vestido, chamou ele de canto e falou, olha, em inglês, né, óbvio, falou, ó, você não faça mais isso, não dê lanche para eles, porque você vai embora para o seu país, a gente vai ficar com esses meninos, usou umas palavras lá que não convém dizer aqui e vai sobrar para a gente. E aí Isso é triste. A Marcelene está perguntando de novo, pode mudar? Para eles, não. Você nasce com a casta, morre com a casta. Agora tem as pessoas que elas não ligam para a casta, tá? É como se não tivesse. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que não seguem. Mas para quem acredita, para quem segue, você nasceu naquela casta, você morre naquela casta. É o que eu estava falando aqui anteriormente. O sobrenome da família, ele é definido pela casta. Então, por exemplo, até de religião hindu, eu não posso, se eu quisesse ser hindu, não posso. Eu posso ser adepta ao hindu, mas eu não posso me converter ao hinduísmo, entendeu? O hinduísmo tem, as religiões têm a ver com as castas, então acaba que responde aí o que você está perguntando. Quem nasce naquela religião ou naquela casta, ela não muda, tá? Ô, Marcilene, eu vou publicar sim, tá bom? Nas próximas semanas aí eu começo a publicar os livros que eu li. Eu tenho até um aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar rapidinho, que é bem legal. Esse aqui, gente, esse aqui é um livro bem infantil, mas ele é muito interessante, porque esse livro aqui, eu li ele recentemente, eu achava assim que eu ia dar para minha sobrinha. Eu falei, não vai. E aí acabou me prendendo, porque aqui é uma senhora que gostava muito da Índia e ela resolve fazer as netinhas de 10 anos ter um primeiro contato com a Índia.
ela queria que as meninas brasileiras vissem como é a vivência das crianças indianas. E aí ela pediu para as meninas colocarem num diário tudo que elas iam observando todos os dias. E hoje a autora é uma das crianças, ela já está adulta, né? E ela escreveu esse livro aqui, O Hambúrguer Era de Carneiro, Diário de uma Viagem à Índia. E eu não vou dar muito spoiler, porque vocês têm que ler. Mas é muito interessante a visão da criança referente a tudo que eles viam todos os dias lá. Difere muito, por exemplo, quando você vai ver a visão da criança e você vê a visão de uma pessoa mais adulta, é muito diferente. Por isso que eu falo, gente, é difícil falar de Índia, é difícil também você pontuar uma coisa de forma incisiva, né? Falar, não, Muito porque difícil. a visão das pessoas, elas podem mudar muito. Por exemplo, eu posso chegar lá e ficar chocada e achar uma coisa, e como tem gente que vai só ver maravilhas, ou eu posso ver só maravilhas também, né? Como eu vejo dentro do conhecimento que eu tenho, eu não vejo historiadores, eu só conheço um historiador aqui no Brasil, que ele estuda a Índia, e eu conversei, Olha, e ele né? falou que uma professora que ele conhece poderia me auxiliar nisso, porque, na verdade, eles nem estudam a Índia em si, eles estudam a Ásia, porque se a gente for aprofundar a Índia mesmo, Sim. a gente vai ter que ficar aí estudando, acho que uns 20 anos, porque é uma cultura milenar. São milhões de anos. Quando a gente começa a aprofundar, nem mesmo os autores que escrevem, eles têm noção da profundidade dessa cultura e do povo indiano em si, né? É a mesma coisa que quando a gente começa a falar, eu tive vontade de pegar um viés e falar de Varanasi. E quando eu comecei a me aprofundar na questão do crematório, da forma que era feito, e quantos anos tem aqui, né? Desde o início, eu acabei desistindo, porque eu falei, eu não vou dar conta. Só Varanasi, se você se aprofundar, você vai estudar assim a perder de vista, porque é muita coisa. Porque ali já tem Muito lá. hinduísmo, gente, é muito. Porque, assim, quando eu vejo o hinduísmo, por exemplo, vou estudar hinduísmo. Só que você percebe que existem vertentes também, né? A gente tem muita vertente Sim. dentro dessa religião. Nós temos hindu, mas nós temos o Hare Krishna aqui no Brasil, o Hare Krishna lá, que segue o hinduísmo, mas com uma outra vertente, pelo que eu percebo. Então, assim, é muita coisa para aprofundar. Eu acabei desistindo de Varanasi. Falei, eu vou para um lugar que seja um pouco menos denso e um pouco menos complexo. Quero mandar um beijinho para minha tia, que está aí, Célia Rodrigues, Salete. Beijo, Célia. Beijo, Salete. Bem-vindas. É um prazer ter vocês em nossa live. A milenar com tempos belíssimos e cultura para viva e compreender. Na Índia, ela tem um diferencial tão grande que até que se você vai no parque, né, você vê os mausoléus históricos de 5.000 anos atrás e que tem história para você contar num simples parque que você vai caminhar ou fazer uma meditação, Sim. tá? Fazer um passeio. Até realmente os templos históricos em todo lugar, como no Chennai, poucas pessoas falam do Chennai, o Chennai é lindo, Himachal Pradesh, tem lá o Ladakh, né, que está bem acima da linha do mar, um lugar muito bonito. Me interessa bastante. Calcutá, gente. Calcutá é Índia. Calcutá. E aí, quando todo Calcutá. mundo sabe da madre, mas ninguém imagina que, né, não faz associação. Aí depois a gente começa a falar, a pessoa fala, é mesmo, né? Calcutá é Índia. Para vocês terem uma Sim. ideia de como é denso, a gente percebe. Você imagina que hoje, né, a Índia passou a China, né, que saiu aqui no meio do ano, né, que eles fizeram lá. E eu já tinha certeza disso há muito tempo. E aí você começa a imaginar o quão denso é e o quão grande é o negócio, porque eles conseguem se organizar entre eles em tão pouco espaço. São tantas religiões, por exemplo. Se a gente for fazer uma comparação, nós temos lá o Nordeste e nós temos Sim. cidade, número de população, 4, 5 vezes do Brasil, dentro só do Nordeste, né? Para a gente começar passar a entender como que o negócio lá é bem denso, a gente imagina dessa forma. E assim eu costumo explicar para os alunos. Falei, imaginem, gente, a população do Brasil 4 vezes ou 5 dentro só da região do Nordeste. Tudo junto ali, com um monte de religião e com 22 idiomas oficiais. Então, assim, é uma coisa assim que é inexplicável, né? Por isso que eu acho que me chama tanto a atenção, por isso que eu quis aprofundar nessa cultura e na Índia em si. Na Índia
você não pode falar oficialmente da comida, você não pode falar oficialmente da roupa, você não pode falar oficialmente da cultura, da religião, por causa, cada lugar é uma comida típica diferente, é uma cultura diferente, é uma história, uma vivência diferente. Então, realmente, você que quer visitar a Índia, o que é que todas as pessoas, em si, o que eu também já ouvi é, vá despojada de cultura. Sim. Vá aberta a aprender, a enxergar o novo, vá para ver belezas, mas também tem um choque cultural para ver o lado ruim, porque se é a maior população do mundo, era a segunda, agora é a primeira, você também, em determinados lugares, você vai ver muita pobreza, Sim. né? Mas também você vai ver lugares espetaculares que não vai ter em lugar nenhum do mundo, Sim. Sim. certo? Então, vá despojada. Tem que pôr Se abra para enxergar um novo. isso aí. Bem-vindo todo mundo que está entrando agora. Podem estar fazendo perguntas, se tiverem curiosidade sobre a Índia, podem estar fazendo perguntas, tá? Que a gente vai respondendo. Isso, gente. Está aberta a perguntas agora. Participem, façam as perguntas, que isso nos ajuda bastante. A Lígia entrou também, né? Ali tem bastante gente. Eu não compreendi muito bem quando você falou que qual é a parte primeira que você quer, chegando na Índia, que você quer começar os seus estudos, a sua pesquisa. Delhi, né? Que é onde eu embarca, mas eu quero visitar Jaipur e Agra também. Claro que parece uma coisa meio que romantizada, é uma coisa que todo mundo quer ver, mas eu preciso saber como é que vai ser meu primeiro momento, jet lag, né, que a gente tem lá também, que é aquela mudança de horário, como é que vai ser minha adaptação à comida lá, porque aqui eu como, mas aqui já tá meio abrasileirada, a gente sabe disso, que eles dão uma aliviada, lá é outra pegada, completamente diferente. No primeiro momento eu ficar mais ou menos uns 15 dias só, não mais que isso, eu acho. E depois eu vou voltar e eu vou para outros lugares, vou me aprofundar um pouco mais, né? Aí eu pretendo visitar Goa, Tamil Nadu, Kerala, outras regiões assim, um pouco mais afastadas, talvez uma da outra até, para ver outras formas de cultura e outros costumes também, porque o que a gente sabe é que vai ter lugar que eles vão andar de sari o tempo todo, vai ter lugar que vão andar de calça jeans e camiseta, né? E é isso que eu quero sentir e talvez conversar com cada uma dessas pessoas para ver como é que é a vivência nesses lugares, o que que elas pensam, né? O que que elas pensam da cultura. Um leque muito grande para fazer um grande documentário. O Hugo Rave, ele está falando aqui, não esqueça de falar que não pode comer vaca. Gente, na Índia a vaca é sagrada, para quem não sabe. Então, vocês indo visitar a Índia ou conversar com algum indiano, não falem da vaca, tá? Respeitem, porque lá, para eles, a vaca é sagrada. Certo? Tem lugares, gente, e a cultura a gente tem que respeitar, gostando ou não, tá? Como eles também respeitam temos a obrigação de respeitar a cultura do outro, em alguns lugares até o rato, né? Isso eu já falei em algumas lugares. Tem um templo. Rato lá, porque eles acreditam que é uma família de uma deusa e que a deusa vai estar ali no meio daqueles ratinhos. E é cultural, gente. É uma cultura sempre ligada à religião, mas nós temos que respeitar. A partir do momento que você se disponibiliza a estudar uma outra cultura e a visitar um outro país, você tem que estar aberta a diversas possibilidades, né? Não tem jeito. Até porque é o bom você aprender o novo, não você chegar num lugar e você querer impor o que você vive. Até para nós aqui mesmo brasileiros, o que é bom para você não é bom para mim muitas vezes, né? O costume da sua família não é o costume da minha família. E se eu caso, eu formo os meus costumes na minha família, os meus hábitos. Sim. Então, por que a gente não pensa a partir disso para todo lugar que nós formos? Não é só a Índia, a gente está aqui porque estamos falando da Índia. Mas se você vai conhecer qualquer lugar do mundo, você vai encontrar uma cultura diferente, pode ser mais aberta, ok. Mas tem lugares que o país é um país muito fechado, não te dá um bom dia, não te responde uma pergunta se você está com dúvidas na rua, você tem dificuldade se você é um turista, você encontra dificuldades, entendeu? Então, cada país ele tem a sua dificuldade, mas também tem a sua qualidade. Não queiram chegar nem na Índia em canto nenhum, querendo impor a sua cultura, a sua visão. Porque eu acho isso um pouco no Brasil,
nós temos uma questão que a nossa opinião é aquilo ali, olhamos para frente, não gostamos de escutar, nem de dividir a opinião, e o outro não pode ter uma opinião diferente da minha. Não, gente, opiniões, culturas, religião, tudo é feito para que nós possamos conversar e achar um senso comum. Não tem problema se você acha diferente de mim. Isso não define você, Isso mesmo. certo? Não define o seu lugar, não define o seu país, não define nada. Exatamente. Carol, um beijo, minha nora, tá entrando a família inteira. Bem-vinda, Carol, beijo. Ajuda nas perguntas, Carol. A live tá massa. A Marcelene participa bastante, né? Ela participa até das coisas que eu posto lá, acho bem legal, porque isso ajuda muito a gente, né? A gente acaba, quando a gente só aprende quando a gente troca, né? É isso que eu costumo dizer. Sim. A aprendizagem, o conhecimento, ele é construção, ele é construído todos os dias, né? E quando a gente troca, é isso que as pessoas têm que entender. Quando a gente tem opinião diversa, a gente também pode trocar informações mediante essas opiniões diversas, contanto que haja respeito, né? Tendo respeito. É daí que vem o aprendizado e o conhecimento. Não tem um ponto de vista absoluto. Isso mesmo. Bom, nós... Aí, como da nossa live? 1h15 de live. A live agora é 2, né? Quer continuar? Você que sabe. Por mim, vai. O pessoal perguntar, quiser saber, a gente continua. Pode falar aqui, gente, nos auxiliem, dê o norte. Eu costumo dizer que eu só sei dar aula tendo devolutiva. Eu só sei dar aula quando a pessoa participa, né? Sem participar, eu acabo esgotando o meu repertório. Mas participa, a gente vai que vai. Quando você saber ouvir é ter discernimento, exatamente. É uma coisa que até você, Marcelene, está fazendo bastante perguntas. Você quer aprender, você quer saber. É muito legal isso, entendeu? A gente se enche de cultura, isso é cultura. Sim. O Pro, tem alguma comida em específico que você pensa, não, eu vou chegar na Índia, é essa que eu tenho vontade de experimentar primeiro? Sim, tem o jalebi, o doce que você não acha aqui. Que é aquele redondinho. Gulab Jamun você acha. Redondinho, que diz que aquele caldozinho, ele é apimentado de doce. Jalebi você não acha aqui. Tem alguns restaurantes aqui em São Paulo, não sei em outros estados, porque quando eu fui no Rio eu queria ter ido em um, mas não deu tempo. Mas você não acha jalebi aqui, não sei por que eles não fazem. Queria até que meu amigo do restaurante voltasse aqui para ele me dizer por que não fazem o jalebi aqui no Brasil em nenhum restaurante. Agora o gulab jamun, toda vez que eu vou eu como, samosa eu adoro. Tem um panipuri, eu acho que é esse o nome, que é um molhinho assim que você molha pão. O pão em alguns lugares chama chapati, outros lugares chama naan. Para vocês terem... Chapati, isso. Até o pão, gente, muda o nome de um lugar para outro. Mas eu gosto bastante também. Mas inicialmente é isso. Chai eu tomo bastante aqui, mas eu quero provar o da Índia, né? Porque, obviamente, eles fazem para o paladar aqui nosso e lá deve ser bem diferente. E eu acho que especial de jalebi mesmo, que toda vez que eu vejo nos filmes, eu fico assim, babando, querendo comer, e eu não acho aqui. Inclusive, eu até ia perguntar, porque aqui em São Paulo nós não temos iFood de comida indiana. Não temos. Eu não sei o porquê, mas não existe no iFood comida indiana. Eles não entregam. Daí eu tenho que ir, porque eu sou de uma cidade próxima a São Paulo, a primeira do lado de São Paulo, mas aí eu tenho que ir até o centro para poder comer, porque eles não entregam aqui também. Mas é o dialeto. Aqui em Salvador tem um único restaurante indiano, Telugu, que é o Vishnu. Você pode até procurar depois no Instagram. Uhum. Tem 3 anos que ele mora aqui, ele veio para aqui com a pandemia, ele casou com a Michelle, né? E quando ele chegou aqui, começou a pandemia. E aí ele não tinha, né? Não falava português direito, não tinha como trabalhar, então tiveram a ideia, ele e a Michelle, de fazer comida delivery ali só com um grupo de amigos do WhatsApp. Uhum. E que isso foi crescendo. Hoje, ele abriu um restaurante, se eu não me engano, tem 1 ano, que ele abriu um restaurante completamente indiano. A comida, ele bota para ser um original mesmo. Eu mesma, quando já fui comprar, eu pedia para ele, tire um pouco da pimenta, diminua. Ele falou assim, olha, eu não posso, porque senão não é comida indiana. Uhum. Mas é muito saborosa. Ele entrega durante o dia delivery e à noite
é o restaurante. A partir das 4 da tarde é restaurante. E durante o dia entrega delivery. Aqui em São Paulo, em algumas regiões, nós não temos. A não ser que eles entreguem bem mais próximo ao restaurante, né? Que o restaurante deles é sempre no centro, Avenida Paulista, Bairro da Liberdade, que foi esse que eu fui. Mas nas cidades um pouco mais afastadas do centro, eles não entregam. Esses dias eu estava com muita vontade de ir a São Paulo comer, porque eles não entregam. Aqui não temos, não. Mas Olha, Salvador, porque fale. Janeiro, eu acho que eu vou visitar. É bem no centro? Fica no Rio Vermelho. Fica ali próximo ao Largo da Mariquita. Ah, sim, eu vou procurar quando eu estiver aí. Inclusive, eu vou te avisar quando eu estiver aí, tá? Pra gente se encontrar. Vamos nos ver, a gente vai lá juntas. Quanto à comida, eu acho assim maravilhosa, o pouco que eu já provei. É claro que eu não faço aqui literalmente indiana, né? Eu meio que eu pegava um pouco da ideia da comida indiana e transformava na minha cabeça para meu marido comer, né? Segundo ele, ele ama. Ele fala, o que ele mais fala é que ele sente falta da comida. Mas eu aprendi muito que a gente aqui não tem essa noção, que tem como a gente tem um leque muito grande de comida que não precisa necessariamente de carne. Eu nunca fui muito adepta à carne. E depois do meu marido, menos ainda. Eu faço bastante dal aí eu invento com ervilha, com lentilha, com grão de bico. Aí, como ele manda de lá para cá, né, para a gente comercializar os condimentos, eu também uso diariamente os condimentos originais da Índia, só que eu meio que faço abrasileirado. Eu uso os condimentos, mas meio abrasileirado. O que eu faço mesmo de lá é mais o chapati, que eu uso a receita até da Letícia, que é a farinha de trigo daqui a gente não consegue fazer o original, a farinha é diferente, mas a Letícia conseguiu adequar a receita usando 2 tipos de farinha daqui, e dá super certo. Quando eu vejo o meu chapati inchar, eu fico super feliz, começo a gravar, mostrar para minha sogra. Ah, acertei, porque diz que a alegria da indiana é o chapati inchar, né? Depois ele vai descer, mas o bom é ver ele inchar, inflar, na verdade. E eu tenho mais vontade de provar as comidas em si do que os doces. Doceira. Principalmente se for de rua. Eu sou doceira. Não, na rua eu não tenho pretensão de comer, porque eu sei que o organismo, eu passo mal com uma coisinha aqui. Então, assim, eu sei que eu não estou preparada para isso. Eu vou ter que procurar um lugar também que seja assim, que eles indiquem, né, quem conhece lá, para que eu não tenha um problema sério lá. Tem lugares na rua, isso tudo por pesquisa também, até a Letícia mostra, as meninas mostram, tem lugares na rua que é limpo. A mídia, ela mostra só os piores lugares, as piores situações. Não, tem lugares que tem um lugar em Delhi mesmo que meu marido vai, ele me mostra, que tem as barracas super limpas, a comida, o pessoal lava a mão, usa luva, faz a comida toda certinha. Tem lugares super limpos. É onde você vai. Eu acho que isso é mais geralmente na Velha Delhi. Sim. Em New Delhi é normal, tá? A Marcilene perguntou de novo, Silvia, por que as mulheres indianas têm a cultura de usar cremes para clarear a pele? Infelizmente, é uma coisa triste lá. Você complementa também, por favor. Que eles meio que têm racismo da própria pele, né? Para eles, segundo eu sei, gente, segundo eu sei, não vou falar com exatidão, eles têm que a pessoa que tem a pele escura, pessoas que fazem serviços braçais, né, que são os piores serviços, então está debaixo do sol. Então não é como a gente aqui brasileiro que gosta de ir para o sol fazer uma marquinha. Não, para eles não gostam de ir para o sol. Quem trabalha no sol, quem tem a pele escura, para eles é geralmente pessoas que fazem os piores serviços. Inclusive, então, desculpa inclusive, cortar, mas eu lembrei de um anúncio em jornal onde uma família, isso recente, ela buscava um casamento e tinha lá escrito de forma declarada que eles buscavam uma pessoa com a pele clara, né? Sim. Parte da cultura deles também essa coisa, mas para eles as pessoas mais brancas são pessoas de famílias melhores.
né? Sim. E aí a gente entende onde está aí a força da cultura europeia, né? Porque aí ele já para esse viés, mas claro, Que foi imposto também, foi colocado na cultura a partir do povo da colonização britânica, tá? O tom da e pele. permanece. Elas usam bastante cremes. Eu, inclusive, eu tenho um creme clareador de pele da Índia, mas era para tirar umas marquinhas de sol. Eu trabalhava em uma loja, eu ficava com a luz muito em cima de mim, então queimou um pouco o meu rosto. E realmente resolve mais do que os ácidos que a gente usa aqui. Tem uma eficácia tremenda. Mas eu usava para tirar a mancha da minha pele, tá? Teve uma vez um relato, eu também não converso com indianos em rede social, até porque são muito, a maioria é muito invasiva, tá? Também não generalizando, tem pessoas que são maravilhosas, mas tem muitos indianos que são invasivos, então eu não converso. Mas uma vez teve uns 2 anos atrás que eu conversei, que ele me pedindo, aceite falar comigo, eu respeito, tal. Aí eu fui e falei com ele. A primeira pergunta que ele me fez foi, você se importa por eu ter pele escura? Eles Isso doeu no meu normalmente coração, gente. eles perguntam mesmo. E da vez que me perguntou, eu fiquei assim, por que você está me perguntando isso? Porque para o brasileiro, uma pergunta dessa, assim, não faz muito sentido. Mas para ele, eu Sim. acho que eles sofrem preconceito lá. Então eles já vêm meio que armados, já perguntando se você aceita ele dessa cor. É uma coisa assim surreal, parece arcaica, né? Mas que é muito presente ainda na Índia, muito presente. E, inclusive, as pessoas que moram na parte da Índia que é de tom de pele escura, é a parte da Índia que mais aceita, que as famílias aceitam que casem com estrangeiras, porque são brancas. E para eles, um negro, um indiano de pele escura, casado com uma mulher de pele branca, nossa, é uma sensação, sabe? Fica muito bem visto, fica muito bem visto. Respondido, Marcilene? Mais alguém com uma pergunta, gente? É, Eu acho que não, né? Eu acho que a gente acho que tudo, não. né? Nós falamos dos idiomas, da religião, né? O Namastê, esses dias eu coloquei um vídeo mostrando, porque muito Eu vi, sabe por que, que a gente fala Namastê, mas virão outros aí que a gente vai trabalhar a questão do Bindi, por exemplo, né? Porque as pessoas confundem Bindi, Sindor, Tika, é tudo a mesma o Tindó é esse aqui, coisa. Isso. tá? Que são os utensílios usados pela mulher que vai casar ou a que é casada depois, né? Antes de casar, você não usa sindó, pulseira normal, mas tem o anel de pé também, tem o brinco de nariz, que quando vai casar, as pulseiras vermelhas, que diz que leva o nome do marido, bota o nome do marido na rena, usa o sindó depois que dá as voltas, né? Se eu não me engano, é depois que dá as voltas do fogo sagrado, aí o marido vai e coloca um sindó e são utensílios para a mulher casada. É a nossa aliança, no caso, aliança para a Isso brasileira. mesmo. É muita coisa marcando ali, né? Que é o território masculino, ele fica bem marcante ali na mulher, né? De uma forma que não Sim. tem como não saber que ela é casada. E eu acho que eles conhecem só. E, mais uma vez, não é machismo. As mulheres lá, elas fazem questão, produtos indianos você vê, como é? Você vê em sua loja? Na minha loja é todo produto indiano. Você pode aqui depois olhar, me segue, tá, Marcele? Você pode ver, pedir o catálogo e também pode encomendar direto da Índia. As mulheres indianas, como eu ia falando, elas têm o prazer desse momento, elas têm o prazer de usar tudo isso. Para elas, é esperado esse momento durante É um toda a motivo vida. Então, não é uma coisa que é imposta, é uma coisa que elas gostam. Tem até um dia, eu não lembro o nome do festival agora, mas tem um dia de uma lua cheia, se eu não me engano, que elas fazem jejum pelo marido, e tem todo um ritual que de frente à lua,
elas passam essa peneirinha de frente à lua com aquelas velinhas, né, aquelas luzes, e derrama um pouco de água. Só depois disso é que o marido dá ela de comer. Então, isso também é cultural, não é Tem um machismo. filme do Shah Rukh Khan, acho que o primeiro que ele fez, né? Que mostra, tem uma cena mostrando aquele que ele é bem, eu esqueci o nome, aquele bem famoso, foi o primeiro dele, que ele mostra essa parte, né? Que ela tá passando lá a peneira e a menina tá com fome e só come quando ele dá na boca dela. E é bem interessante também para a gente entender um pouquinho dessa parte aí cultural deles. É até um tema para se falar depois. Tem vários temas, né? Vocês podem até estar deixando comentários sobre quais temas vocês querem saber, sobre o que vocês querem conversar, para que a gente possa estar trazendo aqui mais, agregando mais conhecimento a vocês. É isso aí, gente. Eu acho que 1h30, né? Acho que deu, né? Já está ótimo, falamos É. bastante. A Fala um pouquinho para finalizar de novo sobre. Você sei que você falou no início, mas agora até entrou mais pessoas sobre o seu estudo, sobre a sua área, para as pessoas ficarem gente, sabendo. eu já falei no início, né? Eu sou professora de história aqui no Brasil, né? Sou formada em história, também em pedagogia. Tenho pós-graduação em gestão escolar e educação inclusiva, né? Que vê exatamente a inclusão, né, de todas as pessoas ali, o acolhimento. E vou me especializar, estou me especializando, né? Iniciando minha especialização em História e Cultura da Índia. E a gente está aí, né? Seguindo, pegando informações, aprendendo todos os dias, né? E fazendo essas trocas, levando para as escolas. Tenho os meus projetos também com os alunos, né? Onde a gente faz eles entenderem um pouquinho da comida, eles entenderem um pouquinho da música, entenderem que indiano não é terrorista, não tem nada a ver, terrorismo é coisa que o cara que usa o turbante não vai chegar armado em lugar nenhum, sabe? Porque existe, infelizmente, ainda muita coisa que as pessoas não sabem, existem muitas informações desencontradas, e eu acho que nosso trabalho é isso mesmo, né? Fazer essa cultural e mostrar que Ajudar esses esclarecimentos, nenhuma tá? cultura. E uma observação: quem usa o turbante geralmente são os Sikhs, Isso, tá? E para eles, a força de Deus está no turbante. Quando eles põem aquele turbante, para eles, Deus está habitando exatamente. ali, certo? Então, não tem nada a ver lá com terrorista, com muçulmano, é totalmente diferente, tá, gente? Indiano muçulmano também, gente, que não é terrorista, porque eu tava vendo até a live das meninas agora com esse problema que a gente tá tendo, as pessoas estão sofrendo preconceito, e a gente tem que abrir os olhos, formar um pouquinho melhor e parar com isso, gente, porque terrorismo é uma coisa que não tem nada a ver com a religião do Islã, São extremistas. né? Então a gente tem que aprender assim, a aprender a aprender para aprender a respeitar. E um detalhe, para a gente já finalizar. Por exemplo, a gente falando do Islã, mas também no hinduísmo tem os extremistas, Sim. né? Tem aqueles que levam o hinduísmo a mais do que ao pé da letra, e eles até matam pessoas. Tem cristãos que estão sendo mortos, não podem nem falar que é cristão na Índia, porque os hindus extremistas matam, estão perseguindo, destruindo igreja e tudo mais. Então, assim, não é só lá no Islã, certo? Tem outras religiões também que fazem isso, mas que não são todos. No geral, o hinduísmo é uma religião muito pacífica e cheia de festivais e de cultura. E aí, para finalizar, para quem gosta de Índia lá, acompanhe os meus vídeos na rede, compartilha, comenta para que a gente faça mais. E também visitem lá a loja da Drica, que ela tem umas coisas lindas. Eu também vou comprar algumas coisas lá com ela. Comprem, são Obrigada, sim, gente. coisas Visitem minha loja, sigam a minha loja, sigam o canal da Pro Elizabeth, tá? Eu até coloquei, me vesti hoje bem típica para apresentar um pouquinho a vocês. Olha, uma junca bem colorida. Apesar de ser grande, é muito leve, não pesa. Você vê a orelha até não puxa, você percebe que não puxa. Os colares, os conjuntos de braço de pulseiras, tá vendo? De braceletes. dessas. São muito bonitos e uma qualidade tremenda. Os sares, todo produto que eu vendo na nossa loja,
todo produto que eu vendo na nossa loja, eles são de qualidade, certo? Então, Sari, vocês vão achar gorguetes, seda, as bijuterias todas de qualidade, os produtos cosméticos, tá? Estamos vendendo também shampoo, condicionador, creme de rosto, protetor solar, todos de qualidade, com feedback de cliente que já usou, comprovando para vocês a qualidade do produto que realmente os produtos indianos têm. Vou botar só aqui rapidinho a loja que a Marcelene está pedindo, para poder a gente finalizar. Prontinho, mandei aí, o pessoal me siga, tá? E entre em contato que eu mostro todos os produtos. Pessoal, obrigada pela live, obrigada pelas perguntas, pelo momento que vocês passaram com a gente. Muito obrigada, Pro, pelo seu momento, pela sua disponibilidade. Fiquei muito feliz, foi muito bom fazer essa live com você. Também gostei muito. Tô aguardando já a próxima, tá bom? Pronto, a gente já conversa depois daqui, já marca. Tá bom. Beijo, gente. Beijo, Drica. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, vocês também. Tchau, namastê. Namastê.